Melhor ser prudente, né? Boas-vindas ao Indiana Jones, onde você fica sabendo de coisas sensacionais sobre jogos indie. Hollow Knight Silksong surgiu do nada e anunciou que vai ser lançado em 4 de setembro de 2025, depois de muita espera. Uma notícia fantástica para todos os fãs que estavam aguardando esse jogo, e não tão boa assim para vários outros desenvolvedores indies que iam lançar um jogo na mesma época. Imagina que zoado, você trabalhando no seu projetinho por anos e anos, finalmente divulga uma data de lançamento, e daí um dos indies mais aguardados da década, do nada, diz que vai ser lançado na mesma semana também. Nesse vídeo eu vou listar vários jogos que estavam com a data prevista para esse 4 de setembro, ou ali mais ou menos na mesma época, e tiveram que adiar porque Silksong. Alguns desenvolvedores reagiram melhor do que outros, teve algumas situações bem coisadas, então bora comentar isso também. Lembrando que o link de todos esses jogos está na descrição do vídeo, além das fontes de todos esses anúncios e adiamentos que eu tô prestes a comentar. Começando por Feyland, um RPG de ação com vibe bem old school, exploração estilo 2D side-scroller e uma pixel art bonitona. Aquele esquema clássico de visitar cidades, explorar lugares perigosos, se encher de equipamentos massa e enfrentar criaturas. A desenvolvedora Tale Games avisou sobre a mudança no Twitter, dizendo: "O nosso lançamento da versão 1.0 estava definido para 9 de setembro, mas com as notícias de hoje relacionadas a Silksong, nós tomamos a dura decisão de adiar. Uma nova data logo tá chegando. Muito obrigado a todos pelo amor e suporte." Um anúncio bem direto e sensato. Outro grupo que pareceu bem conformado com a situação foi a Eternal Game Studios, que está trabalhando no Eternal Lucis, um Metroidvania com muito foco não só em exploração, mas também em ação rápida. Outro jogo lindo demais. Jogando como a Rainha da Luz, você deve usar os seus poderes para combater seres das trevas e impedir a destruição de todo o tempo e espaço. Eles disseram o seguinte: "O nosso plano inicial era lançar o jogo em setembro, mas depois do anúncio de Silksong, nós estamos completamente cientes de que o nosso jogo não teria a visibilidade que merece. Competir com um fenômeno dessa escala seria não apenas injusto para o esforço do nosso time, mas também para vocês, a comunidade, que esperam experimentar essa aventura sob as melhores condições possíveis. Além disso, nós ainda não temos todos os kits de desenvolvimento necessários para garantir um lançamento simultâneo em todas as plataformas Next Gen. Sendo transparentes, nós acreditamos que a melhor decisão para todos é dar um passo para trás e trazer a vocês o Eternal Lucis no momento correto." Ou seja, segundo eles, não é só a continuação de Hollow Knight que atrapalhou a continuação desse jogo. Tem questões técnicas também, mas eles não fizeram nenhum rodeio ao mencionar a principal razão desse delay. Mudando completamente de tom, tem algumas empresas que foram pro lado mais da zoeira. Uma delas é a Panic Arcade, desenvolvedora do jogo Clover Pit, um roguelite caça-níqueis com vibe cabreira, onde você tá preso numa sala e precisa jogar essa máquina para ganhar dinheiro, pagar sua dívida e se mandar dali. O adiamento, publicado na página do jogo no Steam, tem o título "Nós tivemos que adiar o Clover Pit um pouquinho. Silksong LOL." Muito bom. E ele informava que alguns de vocês já devem ter adivinhado a razão por esse adiamento. Hollow Knight Silksong. A data de lançamento de Silksong foi anunciada ontem e é só um dia depois da nossa data original de lançamento do Clover Pit. Silksong é o jogo mais antecipado e colocado em lista de desejos em toda a Steam, e nós acreditamos que as pessoas vão amar esse jogo e jogar ele bem no lançamento, incluindo nós, mas isso também significa que ele irá ofuscar todos os jogos que lançarem perto. Então, se nós mantivermos nossa data original, arriscaremos o lançamento de Clover Pit um bom tanto. Outra que levou muito na brincadeira foi a Sunny Side Up, que está criando Little Witch in the Woods, um jogo aconchegante estilo fazendinha, ou melhor, bosquezinho, onde você controla uma aprendiz de bruxa que tem que se enturmar com os habitantes desse lugar enquanto explora ele e faz as suas bruxarias. Eles deixaram um recado no Twitter, uma carta compridinha e até meio emotiva, pedindo desculpas bem sinceras pela mudança de data. Aqui está um trechinho dela. Silksong é um jogo que nós admiramos muito como desenvolvedores e antecipamos ansiosamente como jogadores. Considerando sua imensa influência, receamos que lançar Little Witch in the Woods no mesmo dia iria não apenas desencorajar nossa dedicada equipe, mas também desapontar nosso devoto público. Até aí tudo bem. Mas o melhor é que junto com a carta tem essa arte, com a protagonista do jogo um tanto tristonha, caída no chão, com seus equipamentos de bruxa quebrados, e a responsável dá uma olhada nessa sombra aí. E com isso eu sou obrigado a falar de Baby Steps, um simulador de caminhada
literalmente, porque o objetivo do jogo é botar um pé na frente do outro, um de cada vez, e caminhar da forma mais desconcertantemente manual possível, considerando a altura do terreno e cuidando para não tropeçar. É mais um daqueles jogos de fazer algo simples com controles complicados, feito por Gabe Kudzilo, Maxi Bock e Bennett Foddy, responsáveis por outro jogo nesse estilo, o Getting Over It, que fez bastante sucesso, além de Ape Out. Eles simplesmente colocaram um vídeo no YouTube com um trecho de gameplay, o protagonista Nate tentando andar por um terreno incomum até escorregar e cair. Mas a real causa desse escorregão é que o terreno é uma estátua da Hornet, a protagonista de Silksong. Pensa num recado direto. Eles tiveram um trabalho de montar isso dentro do jogo só para fazer esse aviso. E para melhorar, nos comentários do vídeo, a Devolver Digital, que está publicando o jogo, comentou: o Nate é alérgico a vespas, uma referência a uma das palavras em inglês para vespa, que é Hornet. Outro desenvolvedor que foi obrigado a aceitar os fatos foi Vedinad, que está trabalhando no jogo Mega Bonk, eu adorei esse nome, definido por ele como um Vampire Survivors 3D. Não há necessidade de descrever melhor o jogo, eu não preciso de mais nada. Vampire Survivors 3D eu já quero. E na página da Steam tem uma caveira andando de skate. Radical. O tweet abordando a mudança foi um tanto efusivo. Atraso em Mega Bonk. Mega Bonk foi adiado devido a Silksong, jogo baita, anunciando que eles estão lançando na mesma data, então eu tô empurrando o meu lançamento para um pouquinho depois. A nova data é 18 de setembro. Esteja preparado ou esteja quadrado. Essa adaptação foi minha. Ainda mantendo um pouco de zoeira, mas nem tanto, a Necrosoft Games está desenvolvendo Demon School, um RPG tático que até tem uma vibe meio Persona das antigas, uma história que se passa numa escola, ou melhor, universidade, mas com elementos sobrenaturais e demoníacos. Eu sempre quis um Persona com personagens levemente mais adultos, talvez eu tenha que olhar esse aqui. Então, a princípio eles não iam adiar o lançamento, comentando no Blue Sky. Ok, claro, Silksong vai vender milhões de cópias, mas você consegue jogar ele em resolução 4x3 na sua TV CRT, assim como Demon School? Mas depois eles tiveram que voltar atrás e deixaram um recado bem longo e explicativo justificando isso no Steam. Aqui vai um trechinho. Demon School estava definido para ser lançado em 3 de setembro, mas depois de muita consideração angustiada e gritos e ranger de dentes, etc., de nossa parte, nós tomamos a decisão de mover o lançamento do jogo para quarta-feira, 19 de novembro de 2025. Eles adiaram bastante. E mais pra frente eles falam: a Isbred Team, espero que seja assim que se pronuncie, eles são a publisher do jogo, fortemente acredita que nós não faríamos nenhum favor para Demon School adentrando águas que nós claramente vemos que estão vermelhas como sangue. Se o período de setembro vai ser o momento do Silksong, então nós temos que estar em outro lugar do calendário para dar a Demon School seu próprio momento para ser visto e comentado de forma significante. Outro título que me chamou a atenção foi Morals Protocol. Olha só a descrição na Steam. Um FPS roguelite de ficção científica pintado com pixels em que cada batalha é pela sobrevivência. Jogo no espaço, atmosfera, cabreira, polígonos crocantes, eu quero pra já. Mas infelizmente eu vou ter que esperar um pouco, porque segundo essa matéria, a desenvolvedora Pixel Rain adiou o jogo para 18/9. Eles não mencionaram diretamente Silksong, mas nas palavras do anúncio, originalmente previsto para lançar em 4 de setembro, a data de lançamento está mudando para garantir que o jogo lance sob as melhores condições para o seu sucesso. Tô sabendo. Aí nós temos Stomp and the Sword of Miracles, um outro Metroidvania, mas dessa vez com visual bem fofinho, personagem estilo mascote e um foco maior na exploração desse mundo de criaturas fantásticas. Na página de notícias do jogo no Steam, o recado da Frog Team Games foi preciso. A Team Cherry, a desenvolvedora de Hollow Knight, de repente anunciou que Silksong, o Metroidvania mais altamente antecipado que eu já vi, vai ser lançado no dia 4 de setembro. Tentar marketar um jogo indie já é muito difícil. É a tarefa de conseguir atenção em um mar profundo de outros jogos incríveis. No caso de Silksong, porém, eu me sinto como um pequeno crew tentando não ser devorado por uma baleia azul. Desenvolvedores pequenos como eu dependem de divulgação boca a boca e streamers para aumentar a visibilidade, e todo mundo vai estar ocupado com Silksong por um bom tempo. Lendo esse recado, eu descobri a existência do Krill, que é uma espécie de camarãozinho. Olha só, videogames também são cultura. E olha que nesse caso o lançamento era só de um demo, nem era um jogo completo. E ainda assim, o impacto de Silksong em cima da visibilidade dele ia ser enorme. E não é porque um jogo já foi lançado que ele tá ileso. Dá uma olhada, por exemplo, em Peak, que já saiu em junho, e eu comentei nesse vídeo aqui, link na descrição, como um dos possíveis melhores indies do ano. A última atualização de Peak trouxe essa mensagem.
O patch tá no ar com alguns novos ajustes. Esperamos que vocês curtam o pique pelas próximas 2 semanas até todos vocês migrarem pra Silksong. Sério, isso é uma mensagem dentro do jogo. Você acha que uma demo ser afetada é coisa demais? Imagina um patch de um jogo já lançado fazendo referência a isso tudo. E por fim, eu preciso aplaudir a desenvolvedora do jogo Dark Deity 2, a Sword and Axe. Eles decidiram que daqui não sai o daqui nem Silksong me tira e não adiaram a data do jogo. Um tweet deles falou que aquela notificação de que Hollow Knight Silksong finalmente tem uma data de lançamento não foi tão legal pra mim quanto eu esperava, considerando que o meu próprio jogo indie lança no Switch naquele mesmo dia. Tendo dito isso, nós não estamos adiando o lançamento de Dark Deity 2 para Switch e as pre-orders ainda estão abertas enquanto eu mando esse recado. Sério, parabéns pela coragem e resiliência. Dark Deity 2 é um jogo tático que obviamente me lembrou de outros clássicos desse gênero, como Fire Emblem, com muitos personagens, classes, habilidades e estratégia envolvida, além de elementos randomizer para quem curte esse tipo de desafio. Tomara que o sucesso do jogo não seja tão prejudicado pela data sendo mantida. Então aí estão, 9 jogos adiados e mais alguns outros afetados de formas diferentes por um único lançamento, mas um lançamento bem significante que poderia representar muita desgraça não intencional para desenvolvedores menores. Até porque não é a primeira vez que isso acontece. The Rogue Prince of Persia, por exemplo, foi adiado por uma razão parecida. Em maio de 2024, a desenvolvedora Evil Empire divulgou que... Então, foi uma semana meio louca pra gente. Tudo começou quando um certo joguinho chamado Hades 2 foi lançado. Vocês já devem ter ouvido falar dele? Considerando que todos e as suas mães estão jogando aquele jogo, incluindo a nossa própria equipe e as suas mães, nós decidimos deixar as pessoas se divertirem com ele antes de lançarmos The Rogue Prince of Persia. Fazer o quê, né? O mais legal foi que eles falaram que eles vão parar de trabalhar no jogo deles pra jogar Hades 2, porque é um jogo muito bom. Tem que ser honesto, né? Assim, vendo o copo meio cheio, o lado bom é que justamente por causa desses ocorridos, todos esses jogos estão ganhando visibilidade. O fato de que a internet está comentando esses atrasos todos vai dar um bom destaque para esses projetos. Até porque muitos jogos, nas declarações deles, estavam mencionando exatamente isso, visibilidade prejudicada por causa de um lançamento que rouba todos os holofotes. Bom, o foco desse vídeo é dar mais visibilidade também, então se você se interessou por um ou mais desses projetos, adiciona ele na sua lista de desejos. Isso é uma ação simples que ajuda demais esses jogos a irem cada vez mais longe. E a quem for jogar Silksong, aproveita bastante também. Eu não vou jogar tão já, mas uma hora chega a vez dele. No mais, se você assistiu até aqui, por favor deixa aquele like para me ajudar e comenta aí embaixo qual desses jogos te chamou mais atenção ou quais são as suas expectativas para a continuação de Hollow Knight. Valeu!